1 Coríntios 9. Hoje, na minha leitura da manhã, eu li Tiago. Tiago dá umas tapas na cara da gente. Nossa, cada coisa que a gente lê lá, que ele alerta, que ele dá umas prensa na gente. E hoje, no capítulo 4, ele estava falando sobre a responsabilidade daquelas pessoas que ensinam a palavra de Deus, né? Que Deus vai ser severo para julgar as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Que responsabilidade, né? Eu peço a Deus que me dê muita sabedoria, porque quando eu me coloco aqui, né, nessa posição de ler e dividir com vocês o que aquilo significa para mim, o que a mensagem está trazendo para a aplicação da nossa vida, né? Muitas vezes a gente cai no erro de colocar o que eu acho, a minha opinião, né? Então, que a gente seja... eu quero pedir a Deus que me faça disciplinada de não querer pôr a minha interpretação, porque aqui tem suficiente na Bíblia para a gente não precisar agregar nada, né? Então, o capítulo 9, Paulo continua tratando dos assuntos complicados da igreja de Corinto, né? E parece que tinha tanta coisa que estava acontecendo, e muito parecido com os dias de hoje, né? Quando eu olho o dilema de Paulo no capítulo 9, ele está falando sobre receber ajuda financeira ou material, né? Por pregar o evangelho. Então, acho que como hoje, naquela época, chegaram aqueles mais, né, famosos ou donos de si ou da verdade, que chegavam impondo direitos, porque eles estavam levando essa mensagem, porque eles estavam dedicando tempo, né? E Paulo, nesse capítulo, ele está explicando que se alguém tinha direito, era ele, né? Porque foi ele que fundou a igreja, foi ele que levou a mensagem do evangelho para lá, que tirou o povo das garras de Satanás, e agora eles estavam questionando a sua autoridade e o seu direito. Ele nunca exigiu, ele nunca quis, né? A gente vai ver hoje no estudo que ele trabalhava com as próprias mãos incansavelmente para não ser pesado para as igrejas onde ele andava, né? Então, apesar da necessidade. E então ele vai primeiro defender o ministério dele, né? Porque também chegavam aquelas pessoas que com doutrinas falsas na igreja e ficavam questionando a autoridade de Paulo, né? Porque como ele era um judeu, como ele era uma pessoa super instruída, então, às vezes, eles achavam que ele não tinha direito, ou que ele não era um apóstolo, né, do evangelho. Então, vamos ver como ele defende os seus direitos aqui. Vou ler na versão da linguagem de hoje. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que eu faço? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolos, vocês me aceitam, né? Ou vocês deveriam me aceitar. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo. Não precisa nem de querer provar, vocês estão aí, ó. Isso aí é a prova de que eu fui um enviado para trazer o evangelho para vocês, né? Então, ele vai apresentar alguns argumentos diante disso, né? Então, ele vem falando, eu não vi Jesus, eu não fui escolhido por ele para essa mensagem, né? Eu não cheguei até vocês quando vocês não sabiam nada do evangelho. Então, Paulo está colocando, a sua defesa está sendo baseada nisso, né? E aí ele continua falando sobre a sua motivação. Olha só, quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que as minhas viagens
Nas minhas viagens, eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem outros apóstolos, os irmãos, e até os irmãos do Senhor Jesus e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é um fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor de ovelhas que não toma o leite do seu gado? Então, aqui ele está dizendo assim, se você for olhar logicamente, né, eu tenho direito. E parece que, segundo ele está dizendo aqui, os outros discípulos de Jesus e os apóstolos, né, porque aqui está falando dos irmãos do Senhor Jesus, eles não eram discípulos, eles não criam em Jesus antes da ressurreição, né? Eles vieram a crer, eles vieram a fazer parte daquele grupo depois que Jesus ressuscitou, lá em Atos. Então, aqui ele vem falando que esses aí recebiam ajuda, e eles trabalhavam mais na área de Israel, por ali, e eles recebiam ajuda das igrejas, né? Mas Paulo não recebia. Eu lembro minha mãe, quando ela fazia trabalho missionário, ela trabalhava numa livraria evangélica. Então, para não falar que ela estava perdendo o dia de serviço, ela levava malas de livros para vender onde ela ia pregar nas igrejas. E lá ninguém pagava, ela ficava hospedada na casa do pessoal e ela vendia as coisas, né? A mala voltava vazia e o que ela recebia por ir era café, feijão, arroz. Aí ela voltava com a mala cheia de coisas que ela ganhava, né? Mas nunca recebeu um dinheiro pelo trabalho dela, né? Eles pagavam a passagem e davam acomodação, né? E ela voltava com a mala cheia de alimento. Então, assim, ainda existe... isso foi o quê? 50 anos atrás? Então, isso, assim, ainda existia esse tipo de serviço voluntário, né? De levar o evangelho por paixão pelas almas perdidas. E é isso que Paulo tinha. Ele tinha paixão, não só zelo em obedecer o chamado de Jesus, mas ele tinha compaixão pelas pessoas que não conheciam Jesus e que iam direto para o inferno, né? Que nem aqueles boi para o matadouro. Então, ele tinha o direito de ser pago por seu serviço apostólico, direito até de ter uma esposa cristã para acompanhá-lo, né? Mas ele abriu mão disso, ele mesmo falou, a gente estudou isso semana passada, que ele não queria, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor, né? Foi o que ele falou naquele capítulo. O direito de não ter que trabalhar fora do ministério para dedicar-se inteiramente, né? Quem já está aqui comigo há mais tempo, a Joira, a Sula entrou um pouquinho mais tarde, mas a gente estudou o Velho Testamento, e lá em Levítico, quando Deus separou a tribo de Levi, né? Porque as tribos de Israel eram 12, e essas tribos eram formadas pelos filhos de Jacó. Tá? Então, ele tinha 11 filhos, mas aí José renunciou à parte dele e deu para os 2 filhos, então ficaram 12. E as tribos eram os nomes dos filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó era Levi, e Deus separou a família de Levi para ser os levitas, os sacerdotes, os que atendiam no templo. Então, olha o que Deus fez com a tribo de Levi. Não deu a eles terras. Na divisão de Israel, quando eles entraram na Terra Prometida, e cada um teve a sua porção, né, que Deus dividiu bem direitinho, ó, você fica nesse pedaço, você fica nesse pedaço. Os levitas não receberam uma porção. Eles eram responsáveis por cuidar do templo, mas todos os outros tinham que sustentar os levitas. Eles podiam comer das coisas que eram trazidas. Então, assim, eles tinham direitos como levitas. Apesar de ser uma tribo, eles eram separados por Deus para o ministério. Então, eles não podiam fazer outros tipos de trabalhos, a não ser
o que era encarregado do templo. Então, isso seguiu durante toda a Bíblia. E aí os apóstolos, depois que Jesus veio, né? Porque Jesus foi aquele assim, a Bíblia não fala que ele foi carpinteiro, mas a gente aprendeu desde pequenininho, né, que Jesus foi carpinteiro, então que ele tinha uma função. Ele trabalhava com as suas mãos. A gente só conheceu Jesus depois de 30 anos, né? Então ele teve uma vida que aprendeu, a Bíblia fala que ele aprendeu o ofício do seu pai, né? Então, ele aprendeu qualquer que fosse o trabalho de José, ele aprendeu a fazer, e ele fazia isso com as coisas com as mãos para se sustentar. A gente não vê Jesus sendo dependente de ninguém, né? Recebendo dinheiro de ninguém, se bem que ele não precisava, né? Jesus é bem diferente da gente, mas quando ele mandou os discípulos para ir pregar, né? Teve um treinamento que ele fez com os discípulos, lá em Mateus. Ele mandou os discípulos de 2 em 2, falou, ó, vai, não leva nada, não precisa de carregar nada, entra na cidade, se alguém te convidar, fica na casa, né? Então, foi a mensagem, foi como Jesus enviou. E aí vocês vão pregar o evangelho, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. E eles ficaram um pouquinho apreensivos, mas depois voltaram felizes, porque eles conseguiram, né? E Jesus ainda falou, se alguém não receber, sacode o pé, porque essa casa vai ser amaldiçoada, né? Então, a gente tem que receber as pessoas, a Bíblia fala que muitas vezes a gente recebe anjos sem saber, né? Quando a gente hospeda anjos. Lembro que eu escutava muito isso quando eu era pequena, que a minha casa vivia cheia de gente que eu nem conhecia, vinha e ficava lá, né? E minha avó falava, sem saber a gente está hospedando anjos. Então tá bom. Então vamos hospedar os anjos, né? Então, assim, se a gente conhece a palavra de Deus, acaba que tudo é parte, né? Eu fico lembrando hoje em dia, assim, com minha mãe e com minha avó, gente, onde que elas aprenderam, né? Porque minha avó não tinha cultura, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então, assim, não era uma pessoa estudiosa, mas era assim, estudava a palavra de Deus, né? E aquilo era a essência da vida delas. Então, elas viviam para aquilo, viviam daquilo, né? Então, é tão lindo. Eu, hoje, né, já a avó quase podendo... Não, a avó sou, né, de menino, não é do meu sangue, mas eu sou. Poder, assim, lembrar das coisas que elas me passaram, né? Das coisas, assim, eternas, porque isso é eterno, né? A gente vai passar um monte de coisa para os nossos filhos que não vai ser eterno, mas tem coisas que vão durar para a eternidade. Então, continuando aí, no versículo 8, diz assim, não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Aí ele vem falar aqui de Moisés. Na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Porque ele está querendo dizer que a linguagem de Moisés era figurada, né? Deus não queria falar exatamente de boi, né? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem do seu trabalho na esperança de receber parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de você alguma recompensa material? Então, gente, vamos ficar claro aqui, ele não esse discurso dele não é porque ele queria receber. Ele estava debatendo que ele tinha direito a isso, mas ele escolheu não receber, tá? Então, porque os outros que estavam chegando, né, recebiam e ele não recebia. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais que recebamos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado este direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não
atrapalhar o Evangelho de Cristo. Temos aguentado tudo. O que eles têm aguentado? Vamos lá, vamos ver o que ele tem aguentado. Deixa eu ver se eu copiei aqui. Em Atos, 1 Coríntios 4, 11 e 12, ele fala assim: até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Aí, em 1 Tessalonicenses, ele fala: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês, porque aí tinha os preguiçosos, né, que viam que alguns eram mantidos com coisas materiais, eles também queriam. Então, ele falou: cuidado com esse preguiçoso aí, ó. Não fica deixando, não. Ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e não seguem os ensinamentos que damos a eles. Vocês sabem muito bem que deve seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Aí ele vem de novo: é claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada, a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Hoje em dia, os exemplos não estão muito bons, né? A gente vê, principalmente entre pastores que cobram uma fortuna para ir levar o evangelho, para fazer uma cruzada, ou para fazer um revival, como eles chamam aqui, né? Então, mas Deus sabe, Deus vê o coração, né? Uma coisa é você ter o sustento, outra coisa é tirar proveito, né? É cobrar uma quantia exorbitante, né? Eu acho que Deus vai julgar, né? Quem sou eu? Deus vai julgar, e Deus sabe exatamente quem são essas pessoas. E não sei se vocês lembram, né, que Paulo, o trabalho dele era fabricante de tendas, né? Lá em Atos, a gente viu ele falando quando ele conheceu Priscila e Aquila, quando ele foi para... Quer ver? Em Atos 18, 1 a 3, fala assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província de Ponto. Fazia pouco tempo que eles tinham chegado, então eles tinham fugido de Roma, né, porque Nero tinha expulsado eles de lá. Paulo foi visitá-los e acabou ficando com eles ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, fabricantes de tendas. Então, aí em Atos mostra qual era a profissão, né, com o que Paulo trabalhava. Então, continuando, ele voltou lá em Moisés. Eu acho tão bonito que Jesus tenha escolhido a Paulo, porque muitos os discípulos todos eram judeus, né? Conheciam, porque os judeus ensinam muito a Bíblia, a Tora, né? O Torá das crianças. Eles, com 12 anos, já têm muito conhecimento. Mas Paulo, além de tudo isso, de ter passado por todo esse catecismo judeu, ele foi instruído por Gamaliel, que era o maior dos sacerdotes, né, daquela época, era um professor maravilhoso. Então, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, a Bíblia diz. Então, ele era uma pessoa com profundo conhecimento. Então, quando ele traz o Velho Testamento para a vida dele, né, para as circunstâncias dele, eu acho muito lindo, porque hoje em dia existem religiões. Eu estava falando com uma pessoa que eu acho que ela é espírita, e ela falou: não, a gente acredita nos evangelhos, mas a gente não acredita no Velho Testamento. Aí eu falei: tá bom, né? Porque tem gente que a gente não vale a pena se discutir, né? Não vale a pena. Falei: um dia, se você quiser conversar sobre isso, né? Porque Jesus mesmo citou muitas vezes o Velho Testamento, né? O Velho Testamento é relevante. O Velho Testamento tem as marcas de Jesus em
todos os livros do Velho Testamento têm uma marquinha de Jesus nele, né? Então, não pode deixar de fazer parte da vida do cristão. Do versículo 15, ele fala que o seu pagamento, né, para ele, mais do que um dinheiro ou uma ajuda material, era a satisfação de pregar o evangelho e ver vidas transformadas. Gente, essa não tem nada melhor, eu acho, para um pastor ou para alguém que está levando o evangelho, pregando as boas novas, de ver pessoas que aquela escama cai dos olhos e entende o que é o evangelho, o que é a mensagem de Jesus, e dão aquela volta, né, de 180 graus, deixam de ir para o caminho que estava indo e segue o caminho de Jesus. Então, aqui no versículo 15, fala assim, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir que vocês comecem agora a me dar esses direitos. Eu preferia morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Ele era, né? Ou, não quero receber dinheiro de vocês. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Né? Ele foi chamado por Jesus e aceitou o ministério. Jesus disse para os discípulos, e essa mensagem que ele deu para os discípulos é para cada um dos seus seguidores. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi só para os discípulos, isso é para mim e para você. Nós temos a missão de levar as boas novas de Jesus. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então eu não preciso esperar nenhum pagamento. Porém, se eu faço como um dever, não, eu posso esperar um pagamento. Porém, se eu faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que eu recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada, sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Então, essa satisfação, né, de estar cumprindo a ordem de Jesus, né? Embora Paulo, como escravo de Cristo, se sentisse obrigado a cumprir a sua missão, né? Lembra lá em Romanos, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo essa carta, Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do evangelho. Então, para Paulo, era um dever, né? Era uma missão, era um dever, mas isso era gratificante para ele. Né? Eu lembro de ver a minha mãe, era tão lindo assim, a gratificação dela quando ela voltava e falava, ai, tantas pessoas aceitaram Jesus, tiveram a vida transformada. E assim, sem receber nada. Né? Era aquela satisfação de que a sua vida impactou a vida de alguém. Né? A mensagem de hoje que eu coloquei lá no grupo foi sobre isso, né? Que a gente deixe que a nossa vida sacie a sede de alguém, impacte a jornada de alguém de uma maneira positiva. Paulo tinha tanto prazer em sua missão que era capaz de voluntariamente abrir mão do seu direito a um pagamento. Ele trabalhava incansavelmente para adquirir o seu sustento. A gente já leu isso, né? Paulo tinha sensibilidade para alcançar as pessoas para Cristo. Então, eu fico pensando assim, não era só uma obrigação, né? Porque, às vezes, quando você tem um trabalho, um pastor de uma igreja, ou um padre, ele tem aquela obrigação, né? Ah, eu tenho que pregar domingo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um velório, eu tenho que visitar um que está doente. Paulo tinha prazer, mais do que uma obrigação, ele tinha prazer. Né? E a gente fala, hoje em dia, a gente vê, tem diferença entre um pastor de ovelhas, né? Na minha igreja mesmo, a gente tem um monte de pastor, né? E a gente sabe quais são aquele que é o pastor mesmo, aquele que tem o chamado, que eu posso chegar, se eu precisar de alguma coisa, que eu posso chegar e eu sei que ele vai
se compadecer, que ele vai, que ele está fazendo aquilo ali não por uma obrigação ou pelo salário no final do mês, mas porque ele tem paixão, porque ele tem aquilo como um ministério. Inclusive as pessoas que trabalham, eu tenho umas amigas que trabalham na igreja, e eu escuto as conversas, né, delas, igual em qualquer trabalho, né? Quando você está conversando, você começa a criticar uma coisa, falar outra. E um dia eu falei com ela, falei, sabe de uma coisa? De todas as que eu conheço e que eu convivo, você é a que eu mais sinto que tem o coração no que você faz. Porque você se dá extra, né? Eu vejo assim que você tem compaixão pelas pessoas. Então, assim, você consegue ver quando a pessoa tem aquela missão ou é uma obrigação, né? Então, vamos continuar aqui na sensibilidade 19. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior possível de pessoas. Aqui o escravo que ele está falando, lembra que Jesus falou que ele tinha vindo para servir, né? E aquele que seguisse Jesus tinha que servir, tinha que ser servo, né? Eu sou servo e eu quero o ministério daqueles que me seguem é de servir, né? Então Paulo colocava aqui a sua vida como um servo, né? E ele fala várias vezes que ele se tornou escravo de Cristo, mas que essa escravidão trouxe a ele liberdade, né? Uma liberdade diferente de qualquer coisa. Ele era livre estando numa cadeia, amarrado com cadeias amarradas nele, ele se sentia livre, né? Então, é essa a diferença da liberdade que as pessoas pensam, né? Eu vejo muita gente falar assim, você é crente? Nossa, não pode nada. Falo, pelo contrário, eu posso tudo, né? A minha liberdade é em Cristo, né? Então, o que eu não faço é porque não me dá prazer, porque o meu prazer é agradar a Ele, né? Então, é isso que me satisfaz. Então, assim, essa é a diferença da liberdade e da escravidão, né? A liberdade do mundo, eu não quero, porque essa liberdade escraviza, né? É a liberdade que cobiça as coisas uns dos outros, é a liberdade que compara, é a liberdade que te faz querer ser melhor, ou não sei, tem tantas coisas que eu vejo assim às vezes nas pessoas sabe, querer participar de tudo, querer ser convidada para tudo. Hoje em dia eu acho assim tão bom quando esqueci de convidar. Não, tudo bem, não tem problema de jeito nenhum. Às vezes é tanta coisa, né, que a gente é melhor ter um passinho atrás, eu não ter que dar uma desculpa. Então, vamos entender, né, que a liberdade em Cristo, gente, para mim não tem nada melhor do que estar aqui, ó. Pode ter uma festona ali na esquina. Qual que você prefere? O estudo bíblico do Zoom ou ir lá naquela festa? Ficar aqui com vocês, sabe? Não tem nada melhor para mim. Então, é isso que a gente tem que aprender, que estar ao lado, aos pés de Jesus, tem que trazer satisfação para o nosso coração, né? A escravidão que Paulo impôs a si mesmo lhe deu a liberdade para considerar judeus e gentios iguais, né? Então, ele se fez... Aqui ele fala assim, eu me fiz escravo para alcançar o maior número. Então, quando ele estava entre os judeus, ele era judeu, ele se comportava como judeu, né? Ele não tinha que fingir que ele era judeu. Mas também, como ele estava com os gentios, ele não precisava de chegar lá com aquela fachada de judeu, querendo impor as regras judaicas, não. Ele era como eles, para se compadecer, para sentir a necessidade deles, né? Então, ele vivia como eles. Então, ele fala aqui, quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando eu trabalho entre os judeus, vivo como se eu estivesse, eu respeito a tradição deles, porque eu conheço, eu respeito, eu já não vivo mais debaixo dessa lei, porque agora eu vivo debaixo da graça. Jesus veio para revogar essa lei pesada, né, de Moisés,
eu não vivo mais, mas quando eu estou com eles, eu respeito, né? Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco. E a gente já viu isso, né? Os estudos, Paulo tem falado isso muito. Respeite as pessoas que são fracas, né? Tenha cuidado de não causar para que eles não provocar um escândalo, para que eles renunciem, escolham não seguir Jesus. Passou. Quando eu estou entre os fracos na fé, eu também me torno fraco, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Então, é isso, esse é o nosso trabalho, é andar no mundo, né? A gente não pode... seria muito mais fácil, né? Se eu só vivesse no meio do meu grupinho, que ama Jesus, que ama Deus, ia ser tão bom se eu ficar só com eles. Não. Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, né? Então, nós temos que ir fazer a nossa luz brilhar, né? No meio das trevas, no meio das dificuldades. E agora, dependendo das coisas que vão acontecer, mais do que nunca, a gente tem que ser luz nas trevas, não concordar, não conformar com as coisas que as trevas fazem, mas mostrar a luz de Jesus. Qual que é a luz de Jesus? Amor. Amor ao próximo, né? Então, às vezes, eu tenho que pensar 10 vezes no meu post lá do grupo das brasileiras. Eu falei, não vou responder para ninguém, eu só queria anunciar que ia ter uma manifestação. Eu não tenho que bater boca com ninguém. O meu único propósito era botar lá. E eu achei interessante que teve gente, como é que não deletaram esse post ainda? Porque deletam coisas muito menores e não deletaram. E eu quietinha lá, não vou responder, não vou criar briga, porque eu acho que a minha opinião está sendo falada, né? A minha posição está sendo mostrada, e eu não preciso ser agressiva ou causar discussão, eu expresso a minha opinião, né? E eu acho que isso é importante. Paulo aqui está expressando a dele, e é uma coisa que ele falou era, eu tenho compaixão, eu tenho cuidado com os que são mais fracos. Aí ele fala, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Então, imagina Paulo escrevendo essas cartas, né, gente? Paulo na prisão, né, sofrendo por amor a Jesus, sofrendo por ter levado essa mensagem, em vez de receber recompensas ou elogios ou lugares de honra, ele estava recebendo açoites e apedrejamento e falta de comida, mas o coração dele tinha compaixão ainda pelas almas perdidas, ele era sensível às necessidades dos outros. Acho lindo, eu coloquei aqui, acho lindo ele falando isso aqui, me torno tudo para todos, a fim de poder alcançar alguns, né? Não é todos, infelizmente, a gente não vai nunca conseguir alcançar todo mundo, né? A mensagem, não que não tenham ouvido, muita gente vai rejeitar, por opção, né? Deliberadamente, muita gente vai rejeitar o evangelho, vai rejeitar a mensagem de Jesus, infelizmente. Mas a gente não pode desanimar por causa disso, né? Versículo 24 a 26. Vocês sabem que numa corrida, aí ele coloca outra vez a posição de atleta, né? Então, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Não fica devagarzinho, não fica com preguiça, né? E como que você ganha o prêmio? Treinando, praticando, se esmerando, gastando tempo, investindo, né, no seu preparo físico,
Então, é isso que ele está dizendo aqui. Corram essa corrida de maneira que cada um de vocês ganhe esse prêmio. Não fica para trás, né? Aí ele fala, por quê? Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folha de louro ou uma medalha banhada em ouro, né? Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós, eu e você, os cristãos, queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Essa tem que ser a nossa mente, essa tem que ser a nossa razão de viver, a nossa razão de pregar o evangelho, é receber aquela coroa que Deus vai nos dar lá, quando ele falar para nós, vem, serva fiel, você foi fiel, você obedeceu, você andou nos caminhos, você levou pessoas a Cristo, entra, vem, aqui está a sua coroa, aqui está o seu galardão, né, que a Bíblia fala que a gente vai receber galardão, prêmios, né? Essas palavras que estão na Bíblia de quando eu era menina, né? Do galardão celestial que a gente vai receber. Então, é isso que a gente tem que querer, né? Não querer ser recompensado aqui, ou essas coisas, igual o Paulo está falando aqui, essas coisas materiais que vocês estão querendo, achando que eu não tenho direito, eu nem quero, porque, para mim, o que eu quero é a recompensa eterna, a recompensa que vai durar para a eternidade. Isso aqui eu não vou levar nada daqui, né? Aí ele continua, também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Então, aqui ele já vai falar em outro assunto, que ele vai começar a introduzir aqui, né? Mas, então, se um atleta se submete a esses treinos severos, né, porque ele quer um prêmio, como é que eu e você queremos receber esse prêmio no final da nossa corrida? Porque todos nós vamos nos apresentar diante dele, diante do Pai, né? Como será o nosso prêmio? Será que a gente vai receber aquela coroa, né, de toma, você fez bem o seu trabalho, ganhou a corrida? Porque na corrida não são todos os que vencem, né? Tem aqueles que ficam para trás, mas participou da corrida, né? Mas eu quero estar entre os que vencem, entre os que ganharam, que receberam aquela coroa. Aí ele continua, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Quantos pastores hoje a gente tem visto, ou padres, né, que renunciam, que falam, já não acredito mais, já acho que isso aí não é verdade. Desistiram da corrida. E Paulo, que ele reconhece, ele fala, eu não quero desistir, né? Ele fala que eu trato o meu corpo duramente. Ele fala isso tantas vezes, né? Que esmurro, em uma outra tradução fala, eu esmurro o meu corpo. O que é isso? Ele não fica dando soco nele, não. É esmurrar aqueles desejos, aquelas tentações de Satanás, de que a gente faça coisa que não deve, de que a gente escolha um caminho que não está certo, que a gente fale mal de alguém, que a gente julgue o outro. Quem somos nós? A gente já estudou sobre isso. Quem somos nós para julgar as pessoas, né? Então, Paulo via o seu próprio corpo como seu oponente. O seu desejo, o seu coração, a sua mente, era um oponente naquela corrida. Quando o seu corpo resistia a abrir mãos dos seus direitos e liberdades, o apóstolo o submetia a um controle rigoroso. Faço dele o meu escravo, dizem algumas traduções. Paulo já tinha dito que suportava tudo, no versículo 12, né? Suportava sofrimentos, ele se fez escravo de todos, ele tinha que se dominar para conseguir vencer a corrida, no versículo 25, a fim de que o evangelho fosse anunciado e ouvido, e não para receber salário ou elogio de ninguém, ou reconhecimento. Isso para ele, o único que ele queria agradar era a Deus. É interessante quanto nós humanos somos ingratos, esquecidos e oportunistas. No capítulo 9, Paulo dedica sua energia a defender
a validade e a autoridade do seu ministério diante da igreja de Corinto. Esses eram seus filhos na fé, gente, e ele estava tendo que defender o direito de ser pai, né? Como se o meu filho ou o seu filho um dia questionasse a nossa paternidade, né? Quisesse provar por A mais B, fazer DNA ou fazer tudo isso para a gente provar para eles que a gente era o pai ou a mãe, né? Isso era o que eles estavam tentando fazer, mas o apóstolo era paciente, ele era amoroso, continuava ensinando, continuava corrigindo a cada vez que esses filhos, né? A gente vai ter outra carta de Corinto, que ele escreveu de novo, depois dessa, e ele, como um pai, ele fala, fui eu que levei vocês ao Evangelho, né? Fui eu que levei essas boas novas para vocês. Os cristãos de Corinto estavam duvidando do seu mentor, duvidando da sua dedicação, zelo, fidelidade e a veracidade do seu ministério. Eles se deixaram influenciar por falsos mestres que começavam a semear no coração da igreja discórdia e divisões. E isso, quando eu estava estudando isso ontem, eu lembrei de Adão e Eva, né? O que o diabo fez com Eva? Ele não chegou lá e enfiou a maçã na boca dela, não. Primeiro, ele mudou a maneira que Deus, a ordem de Deus, né? Lá em Gênesis 3, quer ver? Vamos ler lá. Gênesis 3, começando no versículo 1. Vamos ver se eu gosto dessa tradução aqui. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que você não comesse nenhuma árvore do jardim? Então, ela coloca uma pergunta maliciosa, né? E aí Eva fala assim, não, nós podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não comêssemos dessa fruta, nem tocássemos nela, porque se fizermos, vamos morrer. Mas a cobra afirmou, não, o que é isso? Vocês não vão morrer. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos vão se abrir. Então, olha só, aquela astúcia, né, da serpente ou de Satanás. Primeiro, fez ela questionar a vontade de Deus, né? A ordem de Deus, duvidar do que Deus tinha feito, do que Deus tinha falado. E o Satanás continua usando essa estratégia nos dias de hoje. Se ele chegasse com o garfo, com o chifre que a gente vê nas figurinhas, né? Todo mundo ia sair correndo. Mas ele é astuto aqui, ó, o animal mais esperto que o Senhor havia feito, astuto. E ele fica procurando um cantinho onde ele pode lançar aquela discórdia, lançar uma mentira, lançar uma dissensão, uma dúvida, um questionamento. Quantas vezes caímos nessa mesma armadilha de Satanás em inúmeras situações do nosso dia a dia? Vamos estar atentas, gente. Eu caio nela todo dia, caio. E, às vezes, a gente nem se dá conta, mas, às vezes, quando a gente se dá conta, a gente precisa assumir aquela atitude. Eu lembro, uma vez, eu estava com um grupo de pessoas e a gente falando, não sei o quê, aí, toda vez que encontrava, falava do evento em particular, que a pessoa estava muito ofendida, aí falava, e eu entrava na conversa e falava também. Aí chegou um dia que o meu coração ficou muito assim, meu coração doeu com aquilo. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, sabe de uma coisa? Eu não quero mais tocar nesse assunto quando a gente estiver junto. E parte do problema eu me envolvia, era alguém que tinha me ofendido muito. E eu falei, não quero mais falar desse assunto. Não creio que Deus está se agradando da minha atitude quando a gente conversa sobre isso. Então, vamos parar de falar nesse assunto. E parou, nunca mais.
Mas eu acho que, às vezes, a gente fica com receio, está todo mundo na conversa, então também vou entrar. Eu acho que a nossa posição como seguidores de Jesus, a gente tem que tomar uma posição, né? Muito, eu acho assim, vocês estão aqui comigo agora, ó, quanto mais vocês estão aprendendo, mais vai ser cobrado de vocês, então fica com cuidado. A Bíblia fala isso, né? Porque o conhecimento, por que a gente tem os 10 mandamentos? Não tinha os 10 mandamentos antes, então não tinha lei, né? Mas aí veio os 10 mandamentos, o que ele faz? Abre os nossos olhos para o que agrada a Deus e o que desagrada. E a mesma coisa com o estudo. Mas a gente não está sozinho. A gente não tem que fazer essas coisas na nossa força. É o Espírito Santo que nos ajuda. Jesus falou naquela noite antes de morrer, que estava com os discípulos, lá em João, no jantar lá, né, na Santa Ceia, ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não os deixarei órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai estar junto, ele vai ensinar, ele vai corrigir, ele vai ajudar. E é isso, gente, nós não estamos sozinhos. A gente não precisa pensar que a gente vai ter que enfrentar como Paulo. Ele não estava sozinho em termos de coisa humana, muitas vezes nas prisões ou nas dificuldades que ele passou. Mas ele sabia que a força dele vinha do Senhor, que o Espírito Santo estava com ele. Então, hoje eu queria que a gente começasse a pensar nas pessoas que nos influenciam espiritualmente, né? Nos mestres que a gente tem, que a gente valorize essas pessoas, que a gente ore por essas pessoas, sabe? Para que Deus proteja, para que Deus não deixe que elas caiam em tentações, para que elas sejam fortes. Eu acho assim, às vezes a gente esquece, né, de orar pelos pastores, pelos padres, pelos missionários. Vamos orar por eles, né? A gente não ora só por pessoas que estão com câncer ou doentes. Não, a gente tem que orar para as pessoas que estão em pé. Paulo diz: quem está em pé, veja que não caia, para manter firme, né? Temos nas nossas mãos a palavra de Deus, devemos estudá-la com dedicação para compreendermos a vontade de Deus para nós e como a gente pode viver uma vida que agrada a Deus. Assegure que as pessoas que estão te ensinando a palavra de Deus estão comprometidas com a verdade. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Quem tá lendo a Bíblia vai chegar lá. Mas olha o que diz lá em Tiago. Logo no primeiro versículo, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Né? Eu acho assim, todos os pastores, ministros, têm que decorar esse versículo aqui e entender a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante de vocês também, né? Porque maldito aquele que levar uma pessoa para o caminho errado, né? Que tirar alguém do caminho certo, do caminho de seguir a Jesus. É uma grande responsabilidade diante de Deus ensinar a palavra. A jornada da fé não é uma jornada fácil. Muita gente pensa que eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu vou na missa, então minha vida vai ser muito melhor. Não, pelo contrário. Porque quando você se compromete com Deus, o diabo é seu inimigo. Ele vai fazer de tudo para te atazanar. E é por isso que a Bíblia fala uma e outra e outra e outra vez, que a gente não tem que ficar confortável aqui nesse mundo. A gente tem que estar com a nossa mente fixada na eternidade, no prêmio que Paulo acabou de falar aqui, no prêmio no final da carreira. Isso é que importa, porque esse prêmio vai ser eterno. Aqui é temporário, mas o prêmio no final da carreira vai ser eterno. A vida cristã requer renúncia e sacrifício. Né? Não é renúncia de beber, ou de fumar, ou de ir em festa. Não, isso é fácil, muito fácil. Mas é a renúncia
de não falar uma mentira, é a renúncia de não julgar as pessoas, é a renúncia de não falar mal dos outros, de não ter compaixão. Essas são as renúncias difíceis, de não querer elogio, de fazer as coisas sem querer, né, bater palma, que as pessoas batam palma para mim porque eu dei uma oferta, né? Por exemplo, essa é outra coisa que eu vejo. Você nunca vai me ver num grupo nosso das brasileiras, que é o que mais pede ajuda, né? Pelo menos do que eu tenho. Você nunca vai me ver falando, já dei, já coloquei lá. Sabe, eu não preciso de bater corneta. Cada um faz e vai chegar onde tem que chegar. Mas a gente não precisa de querer reconhecimento, né? Pode pensar que eu não dei, ó, quem importa? Lá em cima. É a ele que importa. E a pessoa que está recebendo. Né? Então, acho que são essas coisas que a gente vai aprendendo com a fé. Né? Uma vez eu escutei um pastor falar que se você quiser o reconhecimento das suas ações aqui, aí você já perdeu o lá de cima. Então, fica na sua, faz o que você acha que está certo e Deus sabe. E o reconhecimento dele, ó, muito melhor do que o daqui da terra. Temos um adversário que está sempre buscando nos fazer cair e desistir. Paulo dizia, pois o que eu faço, o que eu não faço, não. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero, esse é o que está sempre diante de mim, é o que eu sempre faço. Eu sei que eu não quero fazer isso, mas eu vivo repetindo, faço de novo. Aí ele continua, por isso eu esmurro o meu corpo, porque eu não quero continuar fazendo. E a gente consegue. Não vai ser da primeira, não vai ser da segunda, talvez vai ser umas 10 vezes, mas a gente vai conseguir, porque nós temos a força do Senhor ao nosso lado. Se somos guiados pelo Espírito Santo e buscamos uma vida de santificação, certamente cruzaremos a linha de chegada como vencedores, como um atleta treinado e preparado para a corrida da vida. Que Deus abençoe vocês. Vamos buscar, treinar bastante para essa corrida, para a gente chegar na frente, para a gente conseguir subir no pódio, pelo menos. Que Deus abençoe vocês.